A princípio eu tinha muita dificuldade de compreender de como estudar português. Já teve prova de concurso que nem o ponto de corte eu conseguia fazer. Eu fazia em média de 4, 5 questões. Não tinha um êxito adequado com o conteúdo de português. Sempre tive uma grande dificuldade nessa disciplina. Apareceu o concurso, eu fazia. Porém, sempre enfrentava problemas com as questões de português. Era muito complicado estudar. Eu estava na internet, eu estava perdida. Dava solto. Pegar uma apostila ali, outra aqui, assistir uma aula ali, outra ali. Conseguia até entender, mas não criava uma conexão para eu conseguir fixar aquilo na cabeça. De 10 questões era 5, 4, 3, muito esforço. Os meus resultados nos concursos não eram bons. Eu fazia 2 questões, 3. Eu conseguia acertar 1, 2 questões. A minha maior pontuação na prova de português foram 4 questões. Sempre ia fazer as provas na sorte. Eu fui aquela típica aluna que ia para concurso apenas chutando questões e acertava no máximo 2 questões. Não caía ali o que é substantivo, né? Dava uma situação, uma história e perguntava se aquele papel naquele momento era substantivo. Mas não sabia, sabe? É igual andar numa cidade e não saber as ruas, né? Foi aí que eu iniciei o português do zero com o professor Edson e foi de grande valia para mim. Hoje sou servidora pública no município de Pedro Avelino. Passei em primeiro lugar para o cargo de professor pedagogo, onde fiz 9 questões de 10 em português. Daí pulei para 8, 9 acertos em uma prova na qual teria 10 alternativas. E hoje eu já consigo gabaritar questões. Pulou, cara, era 9, 10, 9, 10, qualquer prova. Podia botar com PEV, com CERN, o que quiser. E ali o curso, ele me orienta, sabe? Hoje de 10 questões eu já faço 8 questões. E sabendo o que eu estou fazendo, analisando alternativa por alternativa. Eu consigo nos simulados fazer 80% das questões. A prova eu consegui acertar 7 de 10 questões. E hoje eu tenho melhorado significativamente no português. Disciplina essa que eu achava impossível de aprender. Eu comecei acertando 6 de 10, agora eu já estou numa média acertando 8 de 10 questões. E eu pretendo continuar estudando, continuar focada para tentar chegar a 9 de 10, 10 de 10. Boa noite, meu povo! Sejam muito bem-vindos. Estamos então começando a nossa segunda aula da Maratona das Questões de Português, certo? Em que nesta semana, estou trazendo para vocês as principais questões de português cobradas em concurso das principais bancas organizadoras. Na aula de ontem, na terça-feira, vimos morfologia, vimos a tal da regência e também a crase, certo? Hoje é a aula 2, hoje quarta-feira. Vamos trabalhar função sintática, orações e concordância. E amanhã, quinta-feira, mais 3 assuntos: pontuação, colocação pronominal e acentuação gráfica. Lembrando que essas aulas são aulas estratégicas, né? De questões comentadas para fazer você revisar. E tudo que eu colocar aqui, o seu papel é revisar tópico por tópico, galera. E hoje é uma aula muito rica mesmo em detalhes. Função sintática, oração e concordância são sempre presentes nas provas de concurso. E o meu foco é esse, né? É te ajudar a sair do ponto A ao ponto B. É fazer você sair do básico ao avançado em português de qualquer banca examinadora, certo? Fazendo com que você alcance a tão sonhada aprovação. E olha esse resultado, ó. Fiz o concurso da Prefeitura de Maxaranguape, gabaritei a prova. Nas questões de português acertou 10 de 10, 100% de acertos nessa prova aí. Ó, esse aqui mais um resultado também no concurso de Maxaranguape. Fiz 10 de 10 na prova de português. Foi maravilhoso entender cada questão, estar familiarizado com a banca. Fiz todos os exercícios do PDZ no modo da banca Fonsério. É que dentro da comunidade Português Começando Zero, você tem acesso
a todos os meus projetos, tem aula ao vivo dentro da comunidade, atualização semanal, inclusive na próxima semana eu vou abrir as inscrições para a nova turma da comunidade Português Começando do Zero. Ao final da aula eu vou falar tudo sobre a comunidade Português Começando do Zero. E esse aqui foi mais um resultado, acertou 9 de 10 questões, certo? Mais um resultado de alunos que estão destravando o português para concurso, certo? E aí, quando a gente fala estudar para concurso, né? O método da comunidade, ele é esse método focado em fazer você aprender a teoria focada 100% nas questões de concurso, certo? Focando 100% nas questões. Esse é o método da comunidade. Vamos então, o material está fixado aí no chat, gente, é só você prestar atenção lá no topozinho, nos comentários, tem o material fixado, tá bom? Então o primeiro tema é função sintática. Sintaxe é um tema muito cobrado. Sintaxe, eu sempre falo que a base para sintaxe está nos assuntos da aula de ontem, está na morfologia, está na regência e está na crase, tá bom? Então vamos para essa questão aqui que ele diz assim, ó. Assinale a alternativa que indica a palavra que tem função sintática de núcleo do sujeito da forma concluiu. Então aqui ele está cobrando, galera, ele está cobrando, querendo que você marque a opção, né, que seja núcleo do sujeito, certo? Em relação a núcleo do sujeito, eu tenho que reparar o seguinte, né? Há essa relação aqui, ó, sujeito e verbo. Você faz a famosa perguntinha: quem é que mais verbo? Ela te joga no sujeito e dentro do sujeito existe a palavra ou mais palavra que vai ter a função de núcleo, né? Sobre núcleo, nós temos que é a palavra mais importante dentro do sujeito. Em geral, o núcleo do sujeito é um substantivo. Olha que interessante. Então, lá da morfologia, nós temos uma relação que o substantivo, né, a classe dos nomes, na sintaxe, é comum ele atuar como núcleo, certo? Núcleo porque ele tem um papel importante. Então, quando eu olho para cá, para o verbo concluiu, galera, né? O que é que concluiu? O que é que concluiu? Um relatório produzido pelo Escritório Regional, né, para a Europa da Organização Mundial da Saúde, certo? E aí vamos lá. O núcleo do sujeito, ele não é preposicionado, galera. O núcleo do sujeito não é preposicionado. Então, por exemplo, a palavra escritório, ela não pode ser núcleo porque está preposicionada aqui, ó. Esse pelo é por mais o, certo? Aí eu tenho para a Europa, beleza. Aqui tem organização. Organização não poderia ser núcleo, né? Ó, por conta da expressão da, que é preposição de mais a, certo? E saúde também não pode ser núcleo por conta da preposição, né? Então, assim, eliminei 3 opções rapidamente pelo conceito de núcleo do sujeito. Então, núcleo é a palavra mais importante. Eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui a palavra relatório. Relatório é o núcleo do sujeito, certo? Por quê, galera? Porque perceba que relatório aí é o substantivo, é um relatório. Esse carinha aqui, ó, produzido, é um adjetivo, relatório produzido. Aí vocês vão sempre lembrar o seguinte, quem geralmente atua como núcleo é substantivo. Adjetivo não tem função de núcleo. O adjetivo, na sintaxe, ou ele é adjunto adnominal, ou ele é predicativo. Salvo essa dica aí que é de suma importância. Certo? Vamos para a próxima. Questão 17. Ó,
Assinale a opção correta, gente. Ele diz no primeiro que muitas pessoas é sujeito composto. Sujeito composto é sujeito que tem 2 ou mais núcleos, né? Sujeito simples é um núcleo, sujeito composto é 2 ou mais. Então, quando eu olho para o verbo visitar e pergunto quem é que visita um lugar, é muitas pessoas. Muitas pessoas é o sujeito. O núcleo é pessoas, não, núcleo é pessoas, logo não é sujeito composto. E sim, temos um sujeito que é chamado de quê? De simples. Então, um está falso, já eliminaríamos aí 2 opções. No item B, diz assim, para observar, é uma oração subordinada adverbial final. Pessoal, geralmente a oração adverbial final é bem comum vir com a forma para que, né? Ele estuda para que ele possa ser aprovado. Mas é também comum a adverbial final aparecer na forma do para, mais o verbo no infinitivo, né? Ele estuda para passar. Infinitivo é terminado em AR, ER e IR, galera. Então, para observar, ó, muitas pessoas visitam um lugar com qual fim? Ó, final é finalidade, né? As pessoas visitam um lugar com qual objetivo? Para observar as estrelas. Então, esse 2, ele está verdadeiro. Certo? O item 3 diz que um lugar é objeto direto. Esse aqui está verdadeiro. A resposta é A. E aí vamos lembrar, galera, do seguinte. Olha como os conteúdos são relacionados. Quem assistiu a aula de ontem, viu que eu falei do verbo transitivo direto. E lá eu falei mais ou menos assim. No verbo transitivo direto, primeiro você acha o sujeito, depois você pergunta o que, você pergunta quem, e a resposta dessa construção será o objeto direto. Vocês lembram, galera? Sim ou não? Me respondam aí. Sim ou não? Acho o sujeito, depois vou lá, pergunto o que ou quem, a resposta é o objeto direto, que ele vai ser chamado de complemento verbal, em que ele é regido sem o auxílio de preposição, galera. Então, ele é objeto direto sim, porque eu tenho, ó, o sujeito é muitas pessoas, visitam, ó, aqui eu consigo jogar o que, ó, muitas pessoas visitam o que, a resposta é o lugar é objeto direto. Perceba que as estrelas, pessoal, também é objeto direto, ó. Muitas pessoas visitam lugar para observar, ó, para observar o que, ó, as estrelas. Também vai ser transitivo direto. E no caso, transitivo direto se liga a objeto direto. Então o padrão, lembra? Padrão é modelo, você replica. É esse aqui. Aí você vai e olha 18. Assinalar a alternativa que apresenta um objeto direto, gente. Então, para ser objeto direto, temos que observar esse padrão aqui. Aí a pergunta é, qual dessas opções eu consigo usar essa lógica? A letra D. Porque na D eu tenho o sujeito é eles, ó, o sujeito na D é eles, né? Eles compraram, achei o sujeito, consigo perguntar o quê, ó? Eles compraram o quê? A resposta é uma televisão. Uma televisão vai ser o quê? Vai ser o objeto direto. Olha que interessante aí, galera. Olha que interessante. Vale frisar também, gente, que nós estudamos na aula passada, na aula de ontem, o transitivo indireto. Qual é a diferença de um para o outro? É que o indireto, ele exige preposição. E aí você vai poder perguntar, ó, preposição mas que, preposição mas quem,
A resposta será o objeto que indireto. E aí, olha, comparando um para o outro, um do lado do outro, ó, o indireto também é complemento verbal, em que ele é regido com o emprego de, ó, preposição, ó, com preposição. Certo? No caso aqui, gente, ó, aqui, ó, ela precisa de ajuda, ó, aqui eu consigo jogar a pergunta, ó, ela precisa de quê? Ó, de ajuda, objeto indireto. Sonhou com animais, sonhou com o quê? Com animais, né? Então perceba que o que tem em comum aqui, ó, é preposição, preposição, né? Então ambos são objetos indiretos, na B e na C, né? Por representar exatamente, né, um complemento verbal regido por preposição. Aqui na letra A, galera, temos o famoso adjunto. Aí perceba que a gente, na verdade, estamos revisando muitas funções, né? Ó, muitas funções, que é o objetivo da maratona das questões. Ó, o adjunto adverbial é o termo da oração que vai representar a ideia de tempo, vai representar a ideia de modo e vai representar o quê? Ó, ideia de lugar. É comum no adjunto adverbial você fazer as perguntas, ó, onde, quando, como, é comum. Então, fui ao shopping. Ao shopping aqui está relacionando o quê? Ó? Uma ideia de lugar. Eu fui a algum lugar. Então, como ao shopping remete à ideia de lugar, traz uma ideia de lugar, é adjunto adverbial. Beleza, gente? Opa. Vai ser adjunto adverbial. Aí aqui, na 19, ó, 19, eu tenho assim, ó. Acreditaria no que você viu. Ele quer a função sintática. Aqui, galera, tá bem tranquilo. É objeto indireto. Primeiro, a expressão no é em mais o. Ponto. Então, esse termo que está em destaque, ele é preposicionado. Não pode ser objeto direto. Certo? Não pode ser sujeito, porque também sujeito não pode ser preposicionado. Mas o sujeito de acreditaria é ninguém. Quem é? Ó, ninguém acreditaria. O sujeito é ninguém. Se o sujeito é ninguém, né, eu não posso, gente, ter um sujeito aqui, ter o verbo aqui e outro sujeito aqui. Sendo do mesmo verbo. Não posso. Então, se o sujeito está aqui, o termo que está à frente não pode ser sujeito. E vice-versa. Então, é objeto indireto. O que é que eu consigo usar a perguntinha? Ó, ninguém acreditaria, ó, em quê? Ó? Ninguém acreditaria em quê? A resposta é no que você viu. A resposta, opção B. Perceba que a maioria das questões, né? Desde a questão, ó, desde a 16, está falando sobre sujeito, sobre núcleo. Revisamos que núcleo, palavra mais importante, não é preposicionada. Aqui nós vimos sujeito simples e composto. Sujeito simples é um núcleo, composto é dois ou mais. Vimos a diferença o conflito aqui, ó, a diferença de verbo transitivo direto para o indireto. Um é com e outro é sem preposição. Certo? E aqui vamos para 20. A 20 diz assim: assinale a única alternativa em que o termo destacado é complemento nominal. Certo. Pessoal, muita atenção. Certo? Complemento nominal tem algumas características. Primeiro, é com preposição. É sempre preposicionado. Sempre. Sempre. Segundo, o complemento nominal, ele se liga a substantivo abstrato
ele se liga a adjetivo e ele se liga a advérbio. Ponto. Próximo item é que o complemento nominal ele é passivo. O que é passivo? Recebe a ação. Certo? Recebe a ação. Então, vamos por partes. Essa letra A, em hipótese alguma, é a resposta. Por quê, Edson? Porque limpa não tem preposição. Não pode ser. Professor, e o que é que ela é? Repara só. Morfologicamente, limpa é adjetivo. Aí eu vou ter, ó, substantivo, casa, mais adjetivo. Certo? Esse adjetivo que vier junto ao substantivo, tiver juntinho, junto, aí ele vai ser chamado, ó, de adjunto adnominal. De novo, o adjetivo, quando tiver junto ao substantivo, ele vai ser chamado de adjunto adnominal. Certo? Sim, eu odeio quando isso acontece. Simples assim. Ok. Vamos para a letra D. Ele deve dinheiro ao banco. Quem deve, olha esse verbo aqui, ó. Quem deve algo a alguém. Esse aqui é o famoso verbo transitivo direto e indireto. Perceba, ó. Ele deve o quê? Dinheiro. Dinheiro é objeto direto. Ele deve a quem? Ao banco. Ao banco é indireto. Qual é a diferença do indireto para o complemento nominal? O indireto completa verbo. O nominal completa nome. A resposta está aqui na letra C, galera. Por quê? Ó? Aos funcionários tem a preposição, que é o primeiro item. Ó. Vamos lá. Ó. É o primeiro item. Segundo item é esse aqui. O complemento nominal completa substantivo abstrato, completa adjetivo e completa advérbio. Então, aos funcionários se refere a respeito. Respeito é um substantivo abstrato. Ponto. Aqui, galera, é complemento nominal porque tem uma ideia passiva. Que ideia passiva é essa? Reparem só. O respeito aos funcionários, vocês vão analisar assim. Os funcionários respeitam ou eles são respeitados? Essa construção aqui é o quê? Os funcionários são respeitados. Perceba que quando ele fala aos funcionários, representa a ideia passiva. Se fosse o respeito dos funcionários, seria a ideia dos funcionários respeitam. Certo, gente? Então, essa é a grande diferença do complemento para o adjunto. Já o adjunto adnominal, ele se refere a substantivo, que tanto pode ser concreto quanto abstrato. O adjunto adnominal, ele tem uma ideia ativa, ou seja, ele pratica a ação. E o adjunto adnominal pode representar posse. Então, nesse joguinho aqui, a homenagem do autor, né? Eu vou marcar que isso é adjunto adnominal por ser uma ideia ativa, né? Que é o que? O autor homenageou. Certo? Então, eu vou ter uma ideia ativa. Mas não poderia ter uma ideia passiva, a homenagem do autor, como o autor é homenageado? Sim, poderia. Mas entre as duas, aqui de fato, que é indiscutível é a C. Na frase o respeito aos funcionários, a ideia é sim passiva. Por isso que eu sempre falo que existem frases do autor que tanto pode dar uma ideia de ele homenageia quanto é homenageado. Então aí é um tipo de questão que eu vou marcar que de fato está 100% correta, que está livre de discussões, galera. Certo? Letra C. Orações é o próximo item. Vamos lá. Ó, nos fragmentos a seguir,
há uma oração adjetiva, destacada em. Para ser oração adjetiva, o que introduz uma oração adjetiva é pronome relativo. O que introduz é pronome relativo. Está aqui na letra B, gente. Conceito que descreve. O que é que descreve um momento hipotético no futuro? Conceito. E aí lembra lá da primeira aula, aqui eu tenho o que relativo. Ele pode retomar um substantivo ou um pronome. E você consegue trocar o que? Ou por o qual, ou por a qual, os quais, né? As quais você vai conseguir fazer essa substituição, né? Então, ele retoma conceito, consigo trocar por o qual, assim, o qual descreve. E aí, só para lembrar que a oração adjetiva, ela é dividida em explicativa e é dividida em restritiva. A explicativa é com pontuação e a restritiva é sem pontuação. Então, meus amigos, aqui na C, temos o quê? Uma oração adjetiva restritiva, porque não há pontuação aí, ó. Não tem a pontuação aqui. Se tivesse uma vírgula após conceito, aí sim seria explicativa. Os outros, galera, a oração é substantiva. O que introduz a oração substantiva é conjunção integrante. Ó. Conjunção integrante introduz a oração substantiva. Vimos também lá na aula 1 que a conjunção integrante, geralmente, ela é ligada a verbo e você consegue trocar por isso, né? Ó, enfatiza aqui, ó, enfatiza isso, ó, conjunção integrante, é assim? Acredita que, o que está ligado a acredita, acredita isso, ó, conjunção integrante. Prevendo o que está ligado a prevendo, prevendo é verbo, prevendo isso, conjunção integrante, né? Então isso quer dizer que na A, na C e na D temos o quê? Temos orações substantivas. Então é sempre lembrar, né, dessa diferença lá, que começa lá na morfologia e se estende até aqui, certo? Beleza. Ó, questão 22. Sobre a classificação da oração destacada, assinala a opção correta. Gente, aqui diz oração subordinada adjetiva restritiva. Para ser adjetiva, o que tem que ser pronome relativo. E aquele não é, ó. Suplico que, né? Suplico. O que está ligado a suplico? Suplico é verbo. Suplico isso. Então, não pode ser A. E nem pode ser D, né? E nem pode ser C. Desculpa aí, galera. Eu nem tinha reparado. Porque se esse que aí é conjunção integrante, a única possibilidade é que isso seja uma oração subordinada substantiva. Então, independentemente de qualquer que seja, aqui a letra B é indiscutível. Mas vamos lá. Oração substantiva objetiva direta é a oração que tem função de objeto direto. E aí, galera, basicamente, isso aqui é rever. O quê? Para você achar uma oração subordinada substantiva objetiva direta, primeiro passo, você vai encontrar o sujeito. Segundo passo, você vai perguntar o quê? A resposta dessa pergunta vai ser a oração introduzida pelo quê? Ela será oração subordinada, substantiva, objetiva, chamada de objetiva direta. Então é basicamente assim, ó. Eu sei que vou
ser, ó, campeão. Ó, opa, ó. Eu tenho, ó. Ó, o sujeito é eu, ó. Sujeito é eu. Sujeito de ser é eu. Eu sei, ó, a pergunta. Eu sei o quê? A resposta, ó, que vou ser campeão. Isso é o quê? Oração subordinada, substantiva, objetiva, chamada de objetivo direto. Tranquilo, gente? Então tá aí, ó. Ó, sujeito de suplico é eu, ó, eu suplico. Consigo perguntar o quê, ó? Eu suplico o quê? A resposta é que não me mate. Certo? Oração subordinada substantiva, objetiva, direta, não tem para onde correr. Beleza, beleza, beleza. Tudo isso é revisão, viu, gente? Tudo isso. Aproveita a aula, revisa de novo, né? Ela vai ficar disponível até o domingo. Aproveita lá. Certo? 23. Sobre os termos destacados anteriormente, pode-se afirmar que aqui, ó, é a diferença das conjunções de conclusão e explicar, né? Aqui são as orações chamadas de coordenadas. Ó, conclusão, nós temos a principal, é o portanto. Na explicação, a principal é o porquê junto, sem acento. Aí eu tenho aqui. Por isso, logo, assim, dessa forma. E eu tenho o pois, quando é depois da forma verbal. Verbo mais pois. Já na explicação, temos o porquê. Aí o pois, seguido de verbo. Ó, pois mais verbo. Certo? Temos o porquanto. Temos o que, quando equivaler a pois. Então, ó, portanto, é conclusão, né, gente? Portanto, posso trocar aqui por logo, né? Logo, por isso. E pois, ó, pois ajuda. O que é esse pois ajuda? É pois mais verbo. Pois mais verbo é o quê? É explicação. Explicação, letra C. Certo? Agora, se nessa frase fosse assim, ó. Ajuda, ó. Peraí. Se nessa forma aí fosse, ó. Ajuda, pois. Tananana, aqui eu teria o verbo mais pois. Aqui ele seria conclusão. Certo? Aí ele seria conclusão. Tranquilo? Beleza, né? Beleza, beleza. É 23C. 24 está falando de apesar da. Vamos só trazer aqui uma comparação que é de suma importância, que é a coordenada. Vamos lá. Coordenada adversativa versus subordinada adverbial concessiva. Certo? Basicamente, reproduzem, né, a mesma ideia de oposição.
Então, eu sempre gosto de comparar pelos conectivos, ó. Adversativa. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Aí na concessiva temos a principal é o embora. Ó, a principal adversativa é o mais, a principal concessiva é embora. Eu tenho um embora, mesmo que, ainda que, se bem que, conquanto, por mais que, aí temos o apesar de, ó, que está sendo cobrado aqui, ó, a concessão, ó. Concessão na 24. Apesar da indústria ainda não conseguir monetizar totalmente seu conteúdo. A expressão apesar da, né? Mesmo que a indústria ainda não consiga monetizar totalmente seu conteúdo. Concessiva. E é de suma importância essas duas aqui, né? Eu não posso ir para uma prova, não posso fazer um concurso sem dominar essas duas aí. E a última, né, das orações, a 25, inclusive eu já trouxe para vocês, que é finalidade. Aqui eu tenho para gerar. Olha que interessante aí, gente, na questão 25, ó. Remetendo a finalidade. Finalidade é objetivo, gente. E na finalidade eu tenho o para que, eu tenho o para mais infinitivo, né? Que é o que está sendo jogado aí, né? É para gerar crescimento. Eu tenho o a fim de que, eu tenho o com o, ó, propósito de, propósito de, certo? Remetendo à finalidade. Então já divulga, compartilha o evento, né? Deixa o like aí no vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Se você está me conhecendo agora, dê uma oportunidade ao conteúdo. Esse conteúdo vem transformando a vida de muitas pessoas, né, que estão destravando o estudo do português para concursos. Vamos para a concordância. Vamos lá? Aqui diz assim, ó, no trecho, a elevação nos preços foram apresentados em 8 cidades. Ocorre. Galera, isso aqui é o erro mais... a regra geral de concordância diz que o verbo ele vai concordar com o núcleo ou núcleos do sujeito. Olha que legal quando eu falo que existe uma sequência lógica, certo? Quando existe uma sequência lógica. Porque vimos em sintaxe, né, em função sintática, o núcleo do sujeito. Aí eu vou agora para a concordância. E lá na concordância vai dizer que a regra geral é que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Sabe o que é comum a banca fazer? Ó, o preço dos combustíveis, aí vai colocar assim, ó, aumentaram. Ele faz muito isso, gente. Porque a pessoa pensa que o verbo vai concordar com quem está mais próximo, com quem está colado, né? Mas não é aumentaram. Porque o núcleo do sujeito aqui é a palavra preço. É o preço dos combustíveis, ó, aumentou. Ó, fazendo aí, ó, a concordância. Fazendo a tal da concordância. Então aqui, gente,
Foram apresentados, eu tenho aqui o verbo e eu tenho um adjetivo apresentados. Certo? Então, quando eu pergunto aqui, ó, o que é que foram apresentados em 8 cidades? A elevação nos preços. A elevação nos preços é o sujeito. O núcleo é elevação, gente. O núcleo é elevação. Se o núcleo é elevação, não é foi, foram. É foi. Não é apresentados. É apresentada. Por que é apresentada, professor? Porque é elevação. Ó. Elevação está no feminino e no singular. Então há um desvio, ó, de concordância verbal e outro de concordância nominal, respectivamente. É um erro de concordância. E é como eu sempre falo, gente, ele vai e coloca o núcleo no singular e é como ele distanciar. É como ele distanciar. Certo? Beleza? Então olha a 27 aí, ó. A 27, gente. A 27 é na mesma ideia. A 27. Ó. É na mesma ideia. Respeitando as regras de concordância, assinale a opção em que a forma verbal está incorreta. Verbo existir. O que é que eu devo saber sobre o verbo existir? É que o verbo existir, ele é verbo pessoal. Verbo pessoal, galera, é verbo que flexiona, certo? Verbo pessoal é verbo que flexiona, né? Então, vou falar: existe vida, existem vidas. Eu vou flexionar de acordo com o sujeito. É só eu perguntar: quem é que existe? Então, ó, existem diferentes tipos de alimentos prejudiciais à saúde. O que é que existem? Tipos. Ó, tipos aqui é o núcleo, viu, gente? Edson, o núcleo não é diferente? Não, não. Diferentes é adjetivo. Lembra que eu falei que adjetivo não funciona como núcleo do sujeito? Quem funciona como núcleo é substantivo, né, geralmente. Certo? Outra coisa importante aqui dentro dessa pegada é que núcleo do sujeito não é preposicionado. Então, a regra geral vai dizer preposicionado. Vai dizer que o verbo ele não concorda com o termo que tenha preposição, mas tem exceção, viu, gente? Então, por exemplo, aqui, nessa frase aqui, ó, nessa opção aí, ó, faltam aos países desenvolvidos uma legislação. Cuidado. A pessoa pensa que o faltam tem que concordar com aos países subdesenvolvidos. Falso. Não concorda com aos países subdesenvolvidos, né? Ó, ele está preposicionado, gente. Isso aqui não é o sujeito da oração. Isso aqui é um objeto indireto. Faltam a quem? Aos países subdesenvolvidos. E cadê o sujeito? O que é que falta aos países subdesenvolvidos? Ó, uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. Isso é o sujeito. O núcleo é legislação. Então não é faltam, é falta no singular. Perceba aí que no caso ele colocou o sujeito depois. Isso é comum, gente, acontecer, ó. Ele põe o sujeito, o verbo no início, ó. Chegou ao Brasil. Chegou ao Brasil. Frutas da Índia. Ó, chegou. O que é que chegou ao Brasil? Frutas
Então não é chegou. É o quê? É o chegaram. Chegaram ao Brasil frutas da Índia. Certo? Só para entender. Aqui eu tenho, ó. Persistem por muito tempo. Ó. O que é que persistem por muito tempo? Ó? As consequências de acontecimentos históricos. Qual é o núcleo? Consequências. E olha essa. Possuem elevado grau de compatibilidade para o cargo administrativo. Quem é que possuem elevado grau de compatibilidade? Os candidatos A e B. Os candidatos A e B é o sujeito. O núcleo é candidatos. Por isso que ficou possui. Então é comum colocar o verbo no início e jogar o sujeito para o final, gente. Isso é muito, muito comum. Certo? Muito comum. Vamos lá? Bora para 28. Ó, a frase que segue: as regras de concordância verbo-nominais de acordo com a gramática normativa. Vamos lá. Olhar para os verbos. Olha aqui, gente. Olha A. Olha A. Foi adotado. Foi adotado em todo o estado, sob a forma de lei, novas regras de saneamento básico e de distribuição de água tratada. Ó. O que é que foi adotado em todo o estado? Ó, olha o sujeito. As novas regras de saneamento básico e de distribuição de água tratada. Isso que é o sujeito. Qual é o núcleo? Regras. Então não é foi adotado. É foram adotadas. Foram adotadas. Olha essa nova. Paralisado desde o governo anterior, sobre a alegação de falta de recursos à construção. Falso. Não é paralisado. Perceba que aqui eu tenho a construção. Então é paralisada. Ó, é um adjetivo aqui, ó. Tem que concordar com construção. Ó, paralisada desde o governo anterior, sob a alegação de falta de recursos à construção. Né? Que também tem outro erro, ó. Ó, do novo complexo hospitalar foi retomado. Não é retomado, foi retomada. Retomada. Por quê? Porque estava remetendo à construção. Né? A construção foi retomada. Aí aqui eu tenho. Ó. Foram interrompidas as obras, né? Foram interrompidas, vai estar concordando com as obras da BR-153. Esse aqui é o sujeito, né? O núcleo é obras. O núcleo do sujeito é obras. Então essa aqui é a resposta, né? Perfeitinha. E aqui foi assinada no dia de ontem, pelo secretário de Obras do município, as últimas emendas deixadas em aberto por seus antecessores. Aqui, ó, o que é que foi assinada no dia de ontem? As emendas. Então, não é foi assinada, e sim foram assinadas. Certo? Resposta, opção letra C. Aí eu tenho a 29. Em relação à concordância verbal, assinala a alternativa correta. Certo? Gente, na A, está cobrando aquela diferença básica do tem, vem com acento, né? Ó. Tem, vem sem acento é quando o sujeito está na forma singular. Tem, vem com acento circunflexo é quando o sujeito está na forma plural. Né? É o ele,
tem e eles têm. Ó. Então o erro aqui é porque faltou o acento, ó. No tem. Ó, o que é que tem sido utilizados para a produção de materiais? Ó, muitos plásticos. Muitos plásticos é o sujeito que tem, ó. Então vai fazer o quê? Vai fazer a concordância. Certo? Opa. Vai fazer a concordância. Beleza? Aqui, galera, a mesma coisa acontece com verbos derivados, ó, a resposta é B, com verbos derivados de tem e vem. Por exemplo, ó, essas formas aqui, ó. Detém, retém, provém, intervém. Ok? Essas formas aí, elas podem ser grafadas com acento agudo ou com acento circunflexo. Vai ser com acento agudo quando o sujeito estiver no singular. Vai ser acento usado circunflexo quando o sujeito estiver no plural. Então, como o sujeito aqui é nossa conduta, como o sujeito aqui é nossa conduta, né, e que está no singular, aqui, ó, com acento agudo, né? Se ele falasse eles detêm, aí o detém vai ser com acento circunflexo. Ok? Então, aqui, ó, na A é quando tem e vem. Na B é quando tem verbos derivados de tem e vem. Desculpa. É quando tem verbos derivados de tem e vem. Aqui, haja, né? O erro da B, da C é o hajam, né? Aqui nós temos o famoso verbo haver. Verbo haver vai ser chamado de impessoal, né? Ficando no singular quando estiver no sentido de existir, de ocorrer, de acontecer ou quando demarcar tempo passado. Né? Então aqui eu tenho hajam condutas, é necessário que existam condutas. Só fique atento, porque o verbo existir, ocorrer, acontecer, eles são pessoais, eles vão flexionar. Já o verbo haver, não. Nessa igualdade, ele é impessoal, fica no singular. A D, eu tenho o verbo fazer. E o verbo fazer também vai ser impessoal. Também vai ficar no singular quando houver ideia de tempo passado, quando houver ideia de temperatura e quando houver ideia de fenômeno da natureza. Certo? Então, temos aí a opção, né, a opção correta de letra B. E a nossa última. Ó, vamos começar pelo último. Fazia ou faziam? Ó, uma pessoa falou que fazia ou faziam muitos anos. Acabamos de ver. Fazer indicou tempo passado. Tempo passado. Temperatura, o fenômeno da natureza, ele vai ficar no singular. Então aqui é, ó, fazia. Ó, fazia. Ok? O público já chegava. Por quê, professor? Porque o sujeito é o público, né? Quem é que já chegava? O público. Então não é chegavam. E aí toma muito cuidado.
Nada de dizer o grupo saíram. Não, o grupo saiu. A concordância é feita com a palavra grupo. Ah, o público não dá ideia de muita gente, dá, mas a palavra público está no singular. Seria chegavam se fossem os públicos. Os públicos já chegavam. E aí, ó, letra C, né? Aqui tem, gente, aqui vai ficar, ó, faltou, faltar. Aqui tem uma regrinha simples, ó, falta 1 hora, faltam 2 horas, né? Então, o falta vai concordar, ó, com o numeral. Como aqui é 5 horas, faltavam, né? Ó. Faltavam, concordando com 5. E ficou aqui, estava proibida. Esse proibido aí, galera, ele segue uma regrinha específica, certo? Vamos finalizar. Esse aqui, inclusive, é concordância. Ó, vamos lá. Substantivo. Sem determinante. Substantivo com determinante. Opa. Ó. Isso aqui, galera, é quando vem as expressões é bom, é proibido, é permitido, né? Se o substantivo estiver sem determinante, você vai usar a forma proibido, bom, gostoso, no masculino. Se estiver com determinante, aí você vai flexionar. Flexiona o adjetivo. Então a gramática diz que o adjetivo ele só flexiona quando o substantivo estiver determinado. Então se eu digo assim, ó, água é bom, ó, tá correto. Bom no masculino. Por quê? Porque água está sem o determinante. Mas se eu jogo o determinante a água, aí eu flexiono o adjetivo. Aí eu vou dizer, ó, a água é... Peraí. A água é boa. Então aqui, eu posso, ó, pelo uso do a, né, ó, entrada está determinada, aí eu vou dizer proibida. Se não tivesse o a frase seria assim, ó, estava proibido, ó, entrada. Olha como ficaria proibido entrada, porque o substantivo está sem determinante, né? Determinante é artigo, numeral, pronome. Certo, gente? Então fechamos aí as 15 questões de hoje. Amanhã, né, teremos aí mais três assuntos. Amanhã é pontuação, colocação pronominal e acentuação gráfica, certo? Com os principais conteúdos cobrados nas provas de concursos, certo? Principais questões de português de concurso. Tranquilo, gente? Então, só para lembrar que na próxima segunda-feira, eu vou abrir as inscrições da comunidade Português Começando do Zero, certo? E aí vamos fazer o seguinte, certo? Na próxima segunda-feira, vou abrir as inscrições da comunidade Português Começando do Zero. E aí vai ter um desconto especial de R$300 para quem se inscrever na segunda-feira, certo? Dentro da comunidade Português Começando do Zero, você vai ter acesso a todos os meus treinamentos
de português para concursos que vão te ajudar a sair do básico ao avançado em português de qualquer banca examinadora e te ajudar a conquistar a tão sonhada aprovação. Veja como a comunidade Português Começando do Zero ajudou o Chicão a ser aprovado em vários concursos. Em 2018, eu comecei a estudar para concurso. Na época eu era militar do Exército, eu era terceiro sargento do Exército, e comecei a estudar para concurso. Conheci o mundo do concurso, né? Nesse período que eu comecei a estudar, me preparar, uma das coisas que eu sempre ia falando era cursinho de preparação, mas eu sempre fui estudando e, como muitos, encontrando dificuldade no português, né? Não tive um ensino básico tão bem avançado quanto cada um merece, mas com o tempo eu fui me aprimorando nas matérias, só que sempre houve aquela dificuldade em português, até eu conhecer o português começando do zero. Eu vinha me preparando, mas não tinha aquela área específica, não tinha aquele material próprio para um concurso. E eu sempre procurava estudando, era meio que avulso. Aí depois eu fui para alguns cursos específicos, estudei com outro concurso, com materiais, apostila, mas sempre eu tinha aquela dificuldade de encontrar um material específico para me colocar no caminho correto do português do zero, né? E eu estudei, fiz cursos presenciais, Natal também, que eu morava em Natal na época. Era essa forma que eu vinha estudando para concurso. Vários concursos que eu fiz antes do português do zero, inclusive um deles, que eu me lembro muito bem, é a questão de cobrava português, é uma questão de verbo transitivo indireto. Eu fiz a prova, era 60 questões, se eu não estou enganado, fiz uma pontuação muito boa, só que de 12 questões de português, eu consegui fazer 5 só, e das 5, uma foi anulada, né? Ou seja, eu sempre tive essa frustração em português. Eu fazia o concurso e, o concurso tem 10 questões de português, já ficava mais feliz, porque não era 20, mas sempre foi pedra no sapato, sempre mesmo. Em 2018, estava no Exército ainda, não tinha saído do Exército ainda para estudar, eu estava lá, né, era meu último ano, e eu trabalhava o dia e estudava à noite. Essa rotina eu sempre procurei manter. Trabalhava o dia e à noite estava estudando. Quando não dava para estudar à noite, eu via algum resumo, respondia questões, já no final da noite, já próximo de dormir, mas eu nunca deixei de estar vendo material, e sempre que eu ia estudar alguma coisa, eu procurava ver algo de português. Chegou um momento que o português já tinha me atingido tanto, que eu via que era o objetivo meu, era aprender português, era conseguir acertar questões de português, que se eu fosse ver 2 matérias, um pouco de tempo que eu tinha, eu ia lá e fazia algumas questões de português, procurava ver as regras, procurava ficar vendo os processos mnemônicos que você passava, sempre ficava nessa rotina. A linguagem que é transmitida no português, a simplicidade é passada no português. Antes eu via português como um bicho de 7 cabeças, um quebra-cabeça que tinha que ser montado. E com os processos que você usou, e com os métodos que você passava, alguns macetes, né, bizu, como a gente chama na área militar, que você passa a regra da metralhadora, entendeu? Ou tudo ou nada, a volta do que não for. Esses macetozinhos vão ligando o português, que vai fazendo ficar mais simples. Fica simples, fica uma forma bem didática de se aprender, muito, muito, muito compreensível. Essa linguagem, essa forma de passar, a simplicidade, esses métodos foi o que facilitaram. Esse aí é o Fran Chicão, né? Foi aprovado em diversos concursos, chegou a ser reprovado em concurso por conta de português, mas o jogo mudou, né? Depois que ele entrou na comunidade Português Zero, foi aprovado em 8 concursos públicos. E essa é a transformação que a comunidade Português Começando do Zero tem para te oferecer. É a transformação do estudo do português para concurso. E aí você vai ter acesso, né, a um ano de PDZ, mais um ano de bônus, totalizando aí 2 anos de acesso. Você vai ter acesso a todas as gravações das aulas que eu faço ao vivo toda terça-feira às 20 horas. Vai ter acesso aos materiais em PDF. Vai ter meu suporte pessoal dentro da comunidade.
organização de estudos, você vai ter acesso à plataforma, né? Com tudo já na sequência, tudo organizado, tudo separado, para você seguir estudando. Tem mentoria em grupo lá, mentorias no WhatsApp, tem um grupo da comunidade para você tirar dúvida. Dentro do PDZ, são mais de 2.000 questões comentadas de diversas bancas organizadoras. Ciclo de estudos de português, né, para você estudar seguindo uma lógica em que envolve teoria, exercício, questões e simulados. Você pode solicitar edital verticalizado do seu concurso, né? Eu e minha equipe vamos colocar a sequência do seu edital para você estudar com estratégia. E tem também o módulo de análise de bancas para você conhecer o perfil da sua banca organizadora. De bônus, você vai ter a mentoria em grupo, que eu realizo uma vez por mês com os meus alunos. Um ano de acesso extra, né, totalizando 2 anos. Curso de questões por bancas, né, que são mais de 15 bancas já gravadas. Curso de simulados. Mentoria em grupo por banca. Guia de revisão, curso de interpretação de texto, português compacto. Juntando todos esses bônus, já somam-se mais de R$ 3.700. Só de bônus. E aí você vai ter a oportunidade de entrar na turma da comunidade Português do Zero, né? Pelo valor de R$ 697, que é o PDZ, mais acesso a todos os meus outros projetos. Por R$ 697 ou 12 de R$ 69,56. Se você juntar aí o português compacto, mais mais 2 cursos que você vai ter acesso dentro da comunidade, já vai dar o valor do PDZ, dos R$ 697. Então o PDZ, a comunidade, é um ótimo custo-benefício, porque durante os 2 anos de acesso, você vai ter acesso a todos os meus projetos. Então vai ter os R$ 300 de desconto. E aí, olha só, vamos abrir agora o grupo VIP no WhatsApp, certo? Esse grupo VIP, quem tiver lá dentro, vai ter prioridade para comprar o PDZ. Por quê? Os 10 primeiros inscritos vão ganhar a mentoria individual comigo. Então, como é que vai funcionar? Na segunda-feira, às 7 horas da manhã, quem tiver no grupo VIP vai receber o link de inscrição. Certo? Então, só no grupo VIP é que eu vou postar o link de inscrição às 7 horas já segunda-feira. Então, você vai ter uma preferência para comprar o PDZ e estar dentro dos 10 primeiros inscritos e ganhar a mentoria individual. Às 12 horas do dia, a gente vai divulgar em todos os nossos grupos, que já somam-se mais de 20.000 pessoas. O link vai ser divulgado em todos os grupos que temos. E aí, quem está no grupo VIP vai ter prioridade para comprar e ganhar a mentoria individual. Esse aí é o meu contato. Esse aqui é o contato do suporte no WhatsApp. Qualquer dúvida, é só você deixar sua mensagem e a minha equipe vai te responder. Tá certo, gente? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Amanhã vai ter aula 3, pontuação, colocação pronominal e acentuação gráfica, tá bom, galera? Muito obrigado pela participação de você e lembre sempre que você é um ser humano incrível, capaz de alcançar todos os seus sonhos, todos os seus projetos de vida. Um abraço e até mais. Valeu. Tamo junto.